Spinoza fala de dois tipos de afetos. Na verdade, ele usa três pares que não se sobrepõem. Existem os afetos ativos e os afetos passivos. Os afetos passivos são aqueles que são reativos a alguma provocação de fora, né, do externo, e a gente pode pensar em afetos passivos tanto no sentido da tristeza. Então, o outro par que Spinoza usa é alegria e tristeza. Tristeza, diminuição da potência de agir, da potência de viver, da potência de ser, e alegria, aumento da potência de agir, de ser, de viver. Bom, então o afeto passivo, a tristeza é claramente passiva, quer dizer, existem coisas que nos afetam e nos afetam no sentido de nos oprimir, gerando a tristeza, né? Os afetos ativos eles são sempre alegres, porque eles se explicam pela nossa própria potência, e o aumento da potência é o que o Spinoza está chamando de alegria. Mas existe um outro tipo de alegria, que é a alegria afeto passivo, alegria passiva. A gente pode pensar na alegria passiva, portanto, como uma alegria simples que vem de fora, ok? Que está ligado, por exemplo, à diversão, né? Sendo que quando a gente se diverte, muitas vezes tem afetos ativos, alegrias ativas misturadas ou que surgem, mas de uma maneira geral a gente pode pensar assim. Mas a alegria passiva, me parece que ela fica mais clara e é mais útil da gente entender nos aspectos negativos da alegria passiva, que são as alegrias que claramente são respostas reativas a algum sentimento de invasão, de ameaça, de agressão. Então é quando a gente sente prazer, por exemplo, ao se vingar, ou prazer, enfim, dentro de uma passionalidade, ou quando a gente sente prazer quando algum rival imaginário nosso, né, se deu mal, né, se prejudicou, um rival político, ou do esporte, ou da vida pessoal, enfim. Então, sempre que tem essa ideia de competição, de comparação, e que a gente vê que, a princípio, aquela pessoa, ou de um modo geral, aquele grupo, que a gente vivencia, ou interpreta, ou atribui o poder de nos incomodar, sempre que ele, de algum modo, se prejudica, né? Ou que, pior, enfim, eu o prejudico, essa sensação de aumento de potência é uma alegria, no conceito de Spinoza, mas é uma alegria reativa, é uma alegria passiva. Bom, então dentro dessa distinção, desses conceitos, dessas ferramentas conceituais, como eu costumo dizer, em que elas são úteis para a nossa vida, né? O que vale dizer, qual a utilidade ou qual o uso que você pode fazer dos nossos vídeos, do conteúdo que eu estou trazendo, dessa maneira que eu tenho de usar Spinoza, Winnicott, filosofia, psicanálise para pensar a vida, a existência, as relações pessoais. Então, uma primeira coisa é compreender adequadamente, não de uma maneira mais confortável, mas compreender o que está se passando nas relações interpessoais, o que está de fato se passando no meu próprio afeto, na minha maneira de me afetar e reagir, isso é transformador. Isso é esclarecedor e transformador. Quando a gente entende um afeto passivo, uma alegria passiva ou uma tristeza, diz Spinoza, a própria compreensão ela já é ativa. A gente se sente tendo um poder maior sobre aquilo. Ao contrário, quando a gente não entende, a gente nem sabe por quê, como, de onde a gente está se sentindo triste ou despotencializado, desvitalizado. Então a própria compreensão ela é vitalizante. Mas que compreensão? Não é qualquer tipo de compreensão. É a compreensão que entende o que a gente está vivenciando, o que a gente sente. Quando Spinoza diz conhecer pelas causas, é sobretudo conhecer as causas afetivas. As causas é a gênese. Qual a dinâmica afetiva que está produzindo um certo estado de espírito ou um certo afeto em mim, em você, né? Então, o uso que eu proponho, que eu te convido a fazer dos vídeos é esse. Eu quero entender essas ferramentas para me observar, me deixar observar. É um trabalho que, em parte, ele é do inconsciente.
é assim, deixar assentar, que a psicanálise vai chamar de elaborar, é tentar compreender e ir vendo o quanto que isso muda a minha perspectiva sobre o mundo, sobre a vida, sobre mim mesmo. A gente vai poder aprofundar isso bastante. Eu já adianto que, por exemplo, na minha experiência, o que eu percebo é que muitas vezes, dando palestras, as pessoas perguntam assim, como que eu posso aplicar? Ou então assim, em tal momento o meu afeto era ativo ou passivo? Essa alegria é ativa ou passiva? Ou então, nossa, eu tenho que parar a experiência e pensar, eu vou lembrar do conceito de Spinoza e vou fazer um uso, uma aplicação nesse momento. Não é essa a ideia. A ideia é compreender e eu tenho certeza que você vai fazer essa experiência de que essa compreensão transforma. Então, os relatos que eu tenho, e comigo mesmo é o que acontece, é assim, à medida que eu vou me compreendendo a dinâmica afetiva, a psicodinâmica minha e como as coisas, as pessoas me afetam, como os afetos se dão na interação pessoal, a gente se vê em certas situações, sem precisar se preocupar com pensar, porque isso já são marcas positivas, né? Ao contrário do trauma, são marcas positivas na ideia do corpo, né? No corpo pensante que nós somos. Né? E aí então a gente se vê em situações em que a gente espontaneamente reage de outra forma. E às vezes a gente percebe isso. Nossa, numa situação análoga, antigamente, ou em outra situação passada, olha só como que eu reagi. E agora eu me surpreendo reagindo de outra maneira, sentindo de outra maneira. Isso é o que o Spinoza chama da ética. Essa é a terapêutica espinosista que ele traz para a gente. Vamos compreender adequadamente o que a gente sente, o que o ser humano sente, os afetos humanos e a nós mesmos. Vamos observar, né, essa escuta psicanalítica, vamos ter essa escuta em relação a nós mesmos. Ou seja, vamos esquecer a ideia da ideia dissociada, teoria a ser aplicada, a vir de fora para dentro, incidindo sobre as ações. Não. Vamos tentar compreender, encarar a realidade, não tentar fugir da realidade, tentar entender sem impor à realidade nenhuma teoria. Por isso que eu digo ferramentas conceituais, vamos usar essas chaves para tentar entender essa psicodinâmica, que eu tenho certeza que a gente vai se ver em situações futuras se afetando muito melhor.